Muito boa noite, meus nobres colegas. Estamos de volta neste clima de gritos aqui, Rádio FM praticamente. Estamos aqui no dia, hoje é um dia 18, dia que o Senhor Jesus ainda não voltou, mas as promessas continuam. A gente é que não entende muito bem, mas elas estão aí pra gente. As profecias estão aí, a gente é que tem dificuldade de entender. Estamos de volta com Johnny Kleber Vieira, este perigote de Florianópolis, do qual tive o prazer de jantar e comer camarões, muitos camarões ao lado de Johnny. Johnny, sua saudação inicial, manda um beijo pra todo mundo aí. O que você tem pra dizer aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou um pouco cansado, né? Quando a gente estava conversando, passei uma semana complicada aí. Aproveitando, já também peço a quem está assistindo, né? Lembre do meu pai nas suas orações. Meu pai está internado e acreditamos que Deus pode restaurar ainda, né? Amém. Então, e não é Covid, mas nesse tempo de Covid tem sido muito complicado porque acesso ao hospital, tudo é muito mais difícil hoje em dia. Então aproveito e peço oração para vocês também. Por isso que eu estou com esse semblante um pouco cansado aqui. Desculpa aí. Não... Mas a gente está uma semana do Natal, né? Uma semana do Natal. Inclusive a gente vai fazer uma live outra hora falando sobre a possível data do nascimento de Jesus. Legal, bacana. E é legal, é legal. A gente não pode, claro, fazer certas afirmações, mas tem dados na Bíblia interessantes para se analisar sobre essa situação que acho que vale a pena. Não tá liberado Mas de desktop. qualquer forma, Jesus nasceu, isso é o que importa, né? No Natal, a gente não pode ser isso, né? Natal não tem a ver com Papai Noel, nem com a árvore. Apesar de serem bonitinhos, o Natal fala de Cristo, gente. E se Cristo não tivesse vindo, nada disso aqui teria sentido, né? E a vida, na verdade, não teria sentido, né? Tudo isso se deve justamente ao nascimento de Cristo. Então, comemore, sim, o Natal, porque vale a pena, mas comemore pelo motivo certo, né? Amém. A gente até, acho que agora voltou o áudio, chegou o áudio com mais volume, mais pressão, eu acho que na live. Mas esse Ah, o meu áudio estava baixo? tava um pouquinho baixo, mas foi Ah, tá. um ajuste nosso aqui, acho que agora chegou, depois os irmãos deem o feedback aí, por favor. Mas, ô Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Natal, né, na nossa introdução aí. Não existe nenhuma... Embora não exista nenhuma proibição, mas também não existe nenhum mandamento assim pra gente comemorar o nascimento, né? A Não, comemoração é mais da morte mesmo, né? Morte e ressurreição. exatamente. Você não tem Exatamente. medo? Eu vou te perguntar uma coisa que eu já compartilhei com alguns irmãos. Você não tem receio da gente, em comemorando... Cara, por favor, Natal eu só tô dentro. Tem festa, comida, reúne todo mundo, tá tudo certo. Mas a exagerar, talvez, no Natal... não tem a ideia de perpetuar um Deus menino, sabe? Assim, a ideia de repente, ficar no meio da história. Não pra gente que a gente entende, mas de repente, sociologicamente falando, o que você acha disso? Eu acho que sim, existe esse risco, não só esse risco, como o risco do mercantilismo, né, que Uhum. já tomou conta dessa época, e o politicamente correto transformou o Natal, que é o nascimento de Cristo, em um feriado, na verdade, em festas, É. e de modo genérico, né, então isso também já é um outro problema. E eu gosto de lembrar o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz: há muito mais sabedoria numa casa onde há luto Num do que velório. numa casa onde há o nascimento de uma criança, uma festa com o nascimento de criança. E indiretamente isso aponta justamente para a questão da Bíblia também, né? Uhum. Porque é muito mais sabedoria em você entender a morte de Cristo e sua, claro, ressurreição, do que o seu nascimento, né? Porque, sim, temos que comemorar o nascimento, mas ele só ganhou sentido, esse nascimento, por causa da morte. E eu Uhum. acredito que até por isso que nos é ensinado, né, claro, tem toda a questão do Cordeiro Pascal, da festa do Cordeiro Pascal, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, existe todo um simbolismo, mas para mostrar realmente que a sabedoria está em você entender o sentido da morte, né, no sentido da morte do ser humano, para ver que a morte não era para ser assim quando o homem foi criado. Nós somos criados para a vida e vida em Deus, né, uma vida abundante em Deus. E a morte, né, entrou no mundo por meio do pecado. E hoje a gente vê o resultado disso, por isso que é muito mais sabedoria quando você olha a morte, você vê o resultado dessas coisas e que no fim de tudo, né, a gente tem que entender que sem Deus
né? A morte realmente é o pior dos momentos. Mas com Deus, a morte em Cristo, por meio de Cristo, pelo que Ele fez por nós, é um período talvez onde você pode jubilar de certa forma que vai haver um renascimento, que só é um processo, é uma fase. Para Deus é uma troca de dimensões, né? Passou da dimensão dessa vida que nós conhecemos para uma dimensão de uma outra vida que nós ainda não temos acesso, ou seja, só uma cortina que nos separa, né? Então a morte do justo, ela não deve ser encarada como a morte do ímpio, né? Que é quase como uma sentença final. Então, eu acredito que essa questão do Natal versus Páscoa, sim, há muito mais sabedoria em comemorar-se a Páscoa, pelos seus múltiplos sentidos, como a própria Bíblia já coloca, do que o Natal. Mas não podemos esquecer que ele nasceu, né? Isso acho que é importante. Claro, provavelmente não foi nessa época, né? Quando a gente fizer uma live sobre isso, a gente pode até comentar, mas não foi nessa época. Mas é a época da festa das luzes, é a época da festa da dedicação, né? E Jesus é a luz do mundo. Então a gente até pode usar um pouco do que aconteceu em João, quando ele foi à festa da dedicação, o próprio Jesus foi à festa da dedicação, ou seja, a própria luz do mundo foi a festa das luzes, né? Então eu acho que isso até é muito simbólico, né? Em todos os aspectos. Eu acho que vale a pena, mas a gente não deve realmente correr esse risco de, primeiro, entender um Jesus menino, É, né? isso é Que é realmente uma visão muito errada, né? Porque na verdade ele é o criador de todas as coisas, mas sim, foi menino. O que mostra, na verdade, o que você tem que entender que ele foi menino é porque ele se esvaziou de quem ele é, que mostra a sua humildade. E assim como ele foi humilde para se esvaziar de si mesmo, de certa forma, né, o próprio Paulo fala em Colossenses para a gente também, né, se esvaziar, né? Então acho que vale da mesma forma essa questão. Tanto em Filipenses também fala sobre isso um pouco. Muito bem. Então estamos aqui, depois de introdução feita. Ho, ho, ho para todos os irmãos. Amém. Cara, um dia eu vou fazer uma live só sobre as nossas heresias. Heresias nossas. Porque, cara, eu olho pra trás, Jana, e eu lembro de umas coisas que eu fiz, cara. Nós, como igreja, a gente fez assim, cara, é Eu muita entendo graça, você. né, cara? É muita graça. Só Então, acho Deus que nessa causa, mesmo. Só Deus para suportar a gente. eu acho que a gente pode fazer uma live só sobre heresias nossas, as nossas heresias de estimação. Bom, muito bem. Estamos aqui para falar de heresias, não, de profecias Profecias. extra-bíblicas. Coisas que apontam para a volta de Jesus, para o Cristo, que não estão na Bíblia, mas que confirmam. Eles por si só não são argumento suficiente, eles por si só não significam muita coisa, mas como eles confirmam, é mais uma migalha do que Deus deixou na criação para que a gente entendesse, para que todo mundo fosse inexcusável, indesculpável. Exatamente. Muito bem, Johnny, essa fala inicial, por favor, tá com você. Diga aí. Vamos lá. Na última live que nós fizemos, a gente falou daquela profecia dos 10 jubileus, e esse padrão de 10 jubileus, e foi interessante porque a gente pegou esse padrão ao longo da história, né? E nós vimos realmente eventos acontecendo nesses períodos dos últimos 10 jubileus, a partir de 1517, quando foi essa contagem, onde teve a questão da reforma e onde teve a tomada de Jerusalém para os otomanos, que ficou 8 jubileus na mão dos otomanos, e aí em 1917, com a Primeira Guerra Mundial, houve a libertação de Jerusalém, e aí voltou para, no caso, foi para as mãos do Império Britânico na época, e no mesmo ano teve uma carta de intenções, né, aqui é a carta de Balfour, do Lord Balfour, que é uma carta de intenção de voltar a terra para os judeus. O que vem a acontecer em 1947, né, depois quando veio a partilha do Estado judeu pela ONU, que acaba se emancipando, ganhando independência em 48, e Jerusalém, que é o foco da profecia dos 10 jubileus, que nós discutimos na última live, acaba voltando para as mãos de Israel, curiosamente, 50 anos depois de 1917, ou seja, 1967, ou seja, no nono jubileu. E a profecia dos 10 jubileus, ela terminou em 2017, nós vimos um último evento em 2017, referente a Jerusalém também, onde os Estados Unidos, que digamos é a maior potência da época atual, reconhecendo Jerusalém como a capital, que também isso não havia acontecido, né? Já se reconhecia Israel como nação, mas não Jerusalém como a capital soberana do povo de Israel. E aí nós tivemos essa declaração
em acho que dezembro, né, também, de 2017, onde os Estados Unidos reconhecem oficialmente Jerusalém e muda a embaixada, inclusive, no ano seguinte para lá. E aí abriu o 10º jubileu e agora nós estamos a qualquer momento, segundo aquela profecia, para a volta de Cristo, que é o que nós esperamos de certa forma, né? A gente já tinha apontado para isso, inclusive naquela nossa primeira live, quando a gente viu como Deus conta o tempo, a questão da criação e os milênios e tudo mais. Então, é interessante que ficou o ano 2033, né? Para quem viu a última live, 2033 ficou uma pontinha, né, com ponto de interrogação lá, de curiosidade. E eu vou voltar nesse assunto quando eu falar de uma das coisas aqui sobre as luas de sangue, inclusive, né, que tem uma coisa curiosa para esse ano de 2033 também. Mas eu vou fazer algumas inferências de algumas profecias que, curiosamente, elas apontam para esse período que nós vivemos. Só, Né? Johnny, E só é essa. uma coisa Pode que eu falar. gostaria de falar, só para pontuar, assim, dando vontade aqui no coração, dizer que nós aguardamos e o Senhor nos fez prontos para esse momento, né? Nós estamos, eu quero pontuar isso, que de repente tanta gente nos ouvindo e alguém pode dizer assim, tá na dúvida, a gente fala tanto sobre nas sextas-feiras sobre a volta de Jesus e tem sido uma delícia isso, e de repente alguém pode falar assim, rapaz, dá um frio na espinha, assim, sabe? Tá chegando e eu não tô pronto. Eu quero só lembrar os irmãos que quem está pronto é Jesus, nós estamos em Cristo, nós só somos salvos através de Cristo, não confiamos nas nossas atitudes, mas cremos que Ele é perfeito, nós estamos nele, Ele nos fez pronto, Ele nos fez digno, e então a volta de Jesus é uma alegria e um anseio, um desejo que aconteça, não porque a gente está numa fase boa espiritual, mas é porque a gente crê. Porque eu acho importante dizer isso, porque as pessoas oscilam, a religião faz as pessoas oscilarem na sua fé, na sua salvação, e com Jesus... Muita gente quer se basear nas suas obras, né? E não Perfeito. em Cristo. Perfeito. Então, só fazer esse parênteses soterológico aí, para dizer que se você não crê ainda, é um bom dia para isso. Se você já crê, acalme o seu coração, descanse naquilo que Jesus falou, que Ele vai buscar a igreja dele. Desculpa, Johnny, continue. Não, tranquilo, ótimo. E é bem lembrado isso porque a gente vive o tempo em que Cristo é a nossa arca. Então, gente, não se preocupa. Se você está em Cristo, você já está na arca. Né? Não se preocupe nesse ponto. Então, eu vou falar algumas profecias que elas coadunam com esse período que nós vivemos. Obviamente, por serem profecias não bíblicas, registradas, né, na Bíblia, não significa, obviamente, que elas têm o peso que a Bíblia tem sobre isso, até porque a Bíblia não dá datas, né, exatas sobre isso. A gente tem épocas. O apóstolo, só lembrando, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele vai dar uma informação que muitas vezes, quando eu converso com as pessoas, dizem, não, mas você não deve buscar datas e épocas, porque, né, que é o Cronos e o Kairos, porque lá Jesus, em Atos 1, quando está conversando com os discípulos, ele disse, olha, para vocês não convém saber os tempos e as épocas que o Senhor definiu, né, para os seus próprios propósitos. Então, e aí ele fala, né, não conhecer os tempos e épocas é o Crono e o Kairos, em relação à volta de Cristo. Mas você precisa lembrar que ali em Atos, a plateia que está ouvindo essa recomendação de Cristo são os discípulos. E os discípulos, realmente, nenhum deles viveu, né, esse período da volta de Cristo. Né, tirando João, que viu por profecia, né, viu por uma visão. Mas ele não viveu esse ato, nenhum deles viveu. Então, realmente, a eles não competia, porque eles tinham uma missão distinta. Agora, quando Paulo, o apóstolo, fala para a igreja, ele está falando lá para Tessalonicenses, e ele deixa bem claro, já no versículo 1, que diz assim, olha, quantos aos tempos e às épocas, ou seja, quanto ao Cronos e Kairos, ele diz assim, vocês já estão inteirados de saber. Inclusive ele fala, vocês são filhos da luz, para que esse dia, como ladrão que ainda vai vir, não venha pegar vocês de surpresa. Porque vocês estão na luz e não nas trevas. Né? Então, para a igreja, é interessante que nós saibamos, pelo menos a época. Né? Não estamos marcando datas, mas pelo menos a época, sim. Legal que então, a gente falou acho que numa live no passado, mas vale reforçar, ser pego, né? O dia dele será como ladrão, vai surpreender aqueles que não creem. Mas nós deveríamos, a profecia de Tessalonicenses que você falou agora, repete o texto que é muito bom. É que nós, quanto à relação a tempos e épocas, né, nós não estamos em trevas para que aquele dia como ladrão nos pegue de surpresa. Muito pelo contrário, temos que estar vigilantes,
né? E ele até recomenda sóbrios e vigilantes nesses Muito dias. legal, muito legal. Então, é fundamental a gente entender. E os sinais, né? O próprio Jesus, quando Mateus 24 dá o seu discurso, ele enumera uma série de sinais, justamente para o quê? Para que quando os sinais começarem a acontecer, a gente vai levantar os olhos e pensar, oh, nossa, a redenção está próxima. E a gente está vendo vários dos sinais, né? Eles estão se avolumando, na verdade. O que a gente chama das dores, eles vão se avolumando cada vez mais. E nós temos Israel como um farol, de certa forma, né? A figueira, que também fala dessa questão da figueira e das outras árvores, né? Não está falando só da nação de Israel, mas fala de todas as nações. Então, é um tempo da gente ficar realmente pensando sobre isso. E aí vale ressaltar essas profecias antigas. Por exemplo, tem uma profecia, e essa é bem rapidinha, que é atribuída a um rabino chamado Rabino Elias. Né? Não é o mesmo Elias do texto lá de Reis, né? De Primeira Reis. É um outro Eliarro, né? Outro Elias de 200 anos antes de Cristo, ele mais ou menos escreveu isso. Mas ele diz que ele cita essa profecia segundo a escola de Elias. Né? Ou seja, existe uma escola chamada Escola de Profetas, que é a escola de Elias. E nessa escola de Elias, tem uma profecia que foi passando meio que de boca em boca, e até ser registrada, pelo menos no registro mais antigo que nós conhecemos, este de 200 anos antes de Cristo, em que ele diz o seguinte, que o Elias falou que seriam 3 ciclos de 2000 anos. E ele fala, são 2000 anos sem lei, né? Então são 2000 anos sem lei. Depois ele diz assim, depois serão 2000 anos com a lei, e depois assim, serão depois 2000 anos com o Messias. E aí então começa o reino milenar. Então você tem um período em que ele separa de 40 jubileus, que 2000 anos, né, fazendo uma conta rápida, são 40 jubileus. Então é como se dissesse, são 40 jubileus sem lei, e o que isso envolveria mais ou menos o período desde a queda de Adão até a chamada de Abraão, então abrange o dilúvio e tudo mais. Né? Babel, inclusive, seria um marco, que de Babel depois vem a chamada de Abraão. Depois de Abraão até a cruz de Cristo, mais ou menos, você teria esses 2000 anos do Kairos de Deus também, aproximadamente, que seria o período da lei, né? Inclusive a partir da descendência de Abraão, depois de Moisés, 400 anos depois, que vem a lei, né? 430 depois da chamada de Abraão, na verdade. E depois da cruz, né, nós teríamos 2000 anos do Messias. O que também é verdade, porque lá em Gálatas 4 fala que Cristo trouxe a maturidade. Né? Cristo, de certa forma, quando você lê os textos dos evangelhos e alguns textos dos apóstolos, você vê que ele já reina. Né? Não, obviamente, aqui, né? Por isso que venha, né, o teu reino, a terra, para que seja feita a vontade na terra como é no céu. Então, nós estamos naquele período que a teologia chama de já é, ainda não, ou seja, né, Cristo já reina, mas ainda não completamente, mas já estamos debaixo do reino do Messias, de certa forma, e seriam 2000 anos, segundo essa profecia, desse período. O que, mais uma vez, assim como a gente já falou lá desde a primeira live, voltamos para aquele período do quê? Para o período por volta de 2030. Né? Porque a gente não sabe exatamente quando foi o ano da cruz, nós não temos dados suficientes para isso, apesar de ter inferências astronômicas e tudo mais que colocam alguns para o ano 4, que ele nasceu no ano 4 a.C., na verdade, em vez de ser o ano, né, o ano 1, como alguns colocam. Alguns colocam o ano 7, Não por tem causa de algumas questões astronômicas também. a astrologia, astronomia. Astrologia não. Inclusive, nós estamos no evento agora, dia 21, né? A famosa, entre aspas, estrela de Belém. Então, isso que eu ia te Porque perguntar dela. a gente não sabe se essa estrela de Belém é realmente a mesma conjunção. Né? Astronomicamente, você pode voltar, claro, né? Volta até o ano 7, se não me engano, antes de Cristo. E no ano 7 teve uma conjunção parecida. Como a gente não sabe exatamente quando foi o ano do nascimento, porque você vai encontrar alguns autores da academia dizendo que foi por volta do ano 4, né? Porque tem uma questão do decreto de Herodes e tudo mais. Então alguns colocam o ano 4, alguns colocam o ano 6, né? E a margem do ano 7 é uma margem já meio fora do padrão que as pessoas, que os acadêmicos, os estudiosos colocam. Os acadêmicos colocam entre o ano 4 e 6 antes de Cristo. Né? O ano 7 já seria um ponto fora da curva, mas não é impossível, é possível. Mas tem que lembrar que surgiu a estrela e eles demoraram muito para chegar.
Provavelmente 2 anos. Então aí não, aí Aí encaixa já vamos pôr dentro. no 9. Já vamos É, pôr no 9. não, mas daí ele, não, mas do 7 até o 6, Ah, até o sim, você está dizendo que 5, eles veem a estrela e depois isso, levam esse período? Sim, ela sim, acontece sim, e depois vem, né? Não sim, sei, só pra. sim. Acaba, Bom, acaba, aí né, na minha, como eu falei, você não pode descartar, e é interessante que isso aconteça somente praticamente 2.000 anos depois. Né? Quer queira, quer não, é um sinal, né? É um sinal, mais um, né? Eu costumo dizer que Deus tem colocado ao longo desses anos várias bandeiras nos céus. Né? As luas de sangue, a gente vai falar daqui a pouco, as tétrades, é outra bandeira também. Então, quando Jesus fala haverá sinais nos céus, né? Essa conjunção que aconteceu só lá no ano 7 a.C., acontecer novamente aqui, né? Isso já é algo para se olhar com calma, assim, né? A gente não pode afirmar que essa conjunção é realmente a Estrela de Belém, porque não estávamos lá, mas pode ter sido, né? É uma hipótese. E o fato dela acontecer justamente nesse período também que nós estamos, é mais uma bandeira nos céus, é mais um sinal, né? E dia 21 nós saberemos como é que fica isso nos céus mesmo, se fica realmente tão visível como se diz, né? porque uma coisa que eu ia comentar, assim, eu sempre, até por causa das histórias infantis, tudo isso, meu, era quase que uma luz, assim, a, sei lá, 10 metros de altura, que ia guiando eles, assim. Essa sempre foi a minha leitura. E aí quando você vai... Confesso que a minha também. Então, mas daí quando você vai percebendo que os caras eram bons de ver estrela, e os caras se guiavam por Cruzeiro do Sul, Três Maria, tudo esse monte de coisa assim, tem mais a ver com isso, né? Uma estrela no céu Sim. que dava uma direção. Eu acho que tem mais a ver com isso, né? E provavelmente eles eram persas, né? Então, inclusive, é mais um ponto para os gentios nesse ponto, né? Os gentios, parece que em questão ao Messias, os gentios estão sempre na frente. Né? Então, eles viram algo que os judeus não viram. Os sábios judeus da sua época não perceberam. Não é à toa que depois Jesus se dirige à multidão em um dos textos e fala: hipócritas, vocês olham os sinais nos céus, vocês sabem quando é que vai chover, quando é que vai fazer calor, mas vocês não sabem discernir o tempo que estamos passando agora. Ou seja, vocês estão vendo o Messias aqui e vocês não estão percebendo. Né? Mas os gentios já perceberam, né, isso muito antes, quando eles viram a estrela, já perceberam isso. Então, ponto para nós novamente. Né? Mas não é assunto de hoje, também não eram três reis magos, não é isso? Exato. É a mas, coisa mais complicada. mas essa é outra história. Vai lá, Johnny, continue, desculpa, cara. Então, essa profecia atribuída à escola de Elias, né, desses 2.000 anos, ela vem só coadunar com aquilo que a gente já falava, desse mesmo período, que aponta mais ou menos por volta do ano 2030, né? Por volta a gente não sabe exatamente quando. E curiosamente, nós falamos da última profecia dos jubileus na live anterior, e ela terminava com um período que abrangeria, por exemplo, né, e aí estou dando um spoiler para quem não viu, vai acabar descobrindo lá, que abrangeria desde 2017 até mais ou menos 2067 como margem, né, de período de volta, digamos assim. Né? É a margem que teria, segundo essa ideia dos 10 jubileus. Porque é a profecia dos 10 jubileus e não dos 11, né? Que se passar 2067, aí já temos uma profecia dos 11 jubileus e não é o caso. Então é como se 2017 fosse um marco para dizer assim, olha, agora fica ligado que a coisa já pode ser a qualquer momento. E é interessante que tem uma profecia no Talmud, aí acho que você pode compartilhar na tela, né? Eu já deixei ponto. Essa profecia do Talmud, ela também aponta para a vinda do Messias. Né? É um artigo que eu publiquei em 2018. Tá? Inclusive, curiosamente, quase, né, 2 anos atrás exatos, que foi 19 de dezembro de 2018, hoje é dia 18. Né? Seria E. cabalístico? Não é cabalístico, é só uma. Bem, é uma coincidência que só Deus o sabe. Não vou fazer mais inferências. Diga aí. Mas ela registra o seguinte, né, quando você pega a tradução dessa profecia do Talmud, e vale lembrar o seguinte, assim como essa profecia que eu citei agora do Rabino Elias, de 200 anos antes de Cristo, né, você tem essa mesma questão da profecia do Talmud aqui, que ela é por volta, né, do primeiro ou segundo século, acho que é do segundo século, se eu não me engano. Tá?
Eu teria que até dar uma olhada melhor. Mas o texto ele fala assim, né? Essa é a tradução. Vou só colocar aqui. Né? Elias, né, aí o profeta, disse ao rabino Yehuda, irmão do rabino Sala Hassida, o mundo existirá não menos que 85 jubileus, né, 85 ciclos de jubileus. E durante o jubileu final, o filho de Davi vai vir. Bem, quem é o filho de Davi? Está falando da vinda do Messias. Aí o rabino Yehuda disse a Elias, o Messias virá durante o começo do jubileu ou durante o fim desse jubileu? Ou seja, ele virá no começo do 85º jubileu ou no final do 85º jubileu? A resposta dele é o seguinte, Elias disse ao rabino Yehuda, eu não sei. Né? Aí o rabino Yehuda pergunta, será que este último ciclo jubileu acabará antes do Messias vir ou será que não acabará antes da sua vinda? E aí a resposta é, não sei. O que eu acho muito sábio, quando um sábio diz não sei, com relação à profecia, eu denoto uma sabedoria interessante, pelo menos uma certa humildade. Né? E o rabino Ashi disse isto. Né? Isso é o que Elias disse a ele. Até aquele tempo, não antecipe a sua vinda. Agora, a partir desse tempo em diante, né, antecipe a sua vinda. Isso está escrito, se você quiser consultar, quem gosta de olhar o Talmud, está no Sanhedrin 97b. Tá? Então, essa é a contagem. Bem, partindo disso, o que é importante ressaltar aqui? Né? Vamos começar aqui. Ó. Quando eu escrevi isso aqui, era o ano 5.779 do calendário judaico. Agora nós estamos no ano 5.781. Ok? E aí, quando você começa a analisar o passado, você vê o seguinte. Segundo alguns estudos, antes de Esdras, você tinha uma contagem inicial de ciclos de jubileu que começou 54 anos depois do Êxodo. Tá? Então, depois do Êxodo, 54 anos depois, eles fazem uma contagem de jubileus. E aí, 36 ciclos de jubileus foram contados desse período até a destruição de Jerusalém e do primeiro templo. Então, temos 36 jubileus, desde essa contagem a partir do Êxodo, logo depois, 54 anos depois do Êxodo, até a destruição do primeiro templo. Né? Aí, desde essa data até o ano 5.776, que é mais por volta do ano 2016, tá? 2016 para 2017, se não estou enganado. Então, por esse período, são contados 49 ciclos de jubileus. Ou seja, nós chegamos aos 85 ciclos de jubileus no ano 5776, que é por volta de 2016, 2017. É mais uma jesuicidência em relação ao programa passado que nós vimos, que fala de outra profecia dos 10 jubileus, né? E que traz também uma outra coincidência, que acho que eu comentei no programa passado, é que existia o Sinédrio, né? Lembra do Sinédrio? O Sinédrio ele foi dissolvido em 358 depois de Cristo. Então, essa reunião do Sinédrio, ele não existiu do ano 358 até, se eu não estou enganado, 2004. Em 2004 voltaram a criar um Sinédrio. Obviamente não como o Sinédrio que nós lemos nos textos bíblicos, com todo aquele poder de decisão e tudo mais, né? Toda aquela influência política também. Mas é interessante que ele tenha começado a ter um sinal e ele está ganhando aos poucos, né, uma certa fama, mas longe ainda de ser como o Sinédrio passado. Já existem pelo menos 200 ou mais de 200 rabinos que esse Sinédrio formou. E é interessante que esse Sinédrio decidiu comemorar o jubileu. E aí eles foram fazer o seguinte, eles queriam comemorar o jubileu no aniversário do jubileu da conquista de Jerusalém, em 2017. E aí eles olharam e disseram, não vai dar, porque eles queriam retroceder para o ano de 67 e contar já o primeiro jubileu. E eles disseram, bem, não dá para fazer porque as escrituras dizem para eu contar a partir de agora. Então o que eles decidiram? Eles decidiram que no ano 5.776, coincidentemente, né, seria o primeiro ano do primeiro ciclo de jubileu que eles voltariam a contar oficialmente. Ou seja, o início da contagem dos jubileus do Sinédrio atual, né, começa exatamente no início dessa contagem do 85º ciclo de jubileu dessa profecia de quase 200 anos atrás, praticamente. Desculpa, quase 2.000 anos atrás, praticamente. Então, o que acontece?
nós já estaríamos nesse período desde 2017, basicamente. Então 2017 é um marco nesse sentido, observando também essa profecia do Talmud, observando o que o próprio Sinédrio atual colocou, e coincidentemente agora com essa mesma profecia do Talmud aqui, que eu estou apresentando também. E aí o que tem nesse sentido? Bem, é como diz o próprio texto. O Messias virá no início ou no fim desse ciclo? Ninguém sabe. Né? Aí eu faço coro com eles. Eu não sei. Sei tanto quanto vocês. Pode ser no meio, pode ser daqui a 3, 4 dias. Mas né? segundo Como alguns essa... acham. Se alguns estão achando forte aí. Mas segundo essa profecia, então, o limite seria 67, é isso? 2000... Também seria 67. É curioso esse limite 67, gente, porque... analisa comigo. É um número que essas profecias que eu falei coadunam, né? Algumas delas já coadunam com essa mesma data limite. Isso é uma data limite, tá, gente? Não estou dizendo que só vai ser em 2067. Sim. Data limite. E é interessante que tem um físico que gostava muito de estudar profecia, muito famoso, chamado Isaac Newton. Né? Então, para quem já estudou Isaac Newton, eu já comentei sobre ele aqui, ele conseguiu prever com uma certa precisão, mais ou menos, o período da volta de Israel à ser nação. Né? Ele erra o ciclo de 50 anos, segundo o que ele colocou mais ou menos, por 3, 4 anos, né? É o período que ele erra. Mas ele faz uma profecia, dizendo, olha, segundo os cálculos dele, do Isaac Newton, ele dá uma data limite também. E a data limite dele é 2060. Eu não sei se ele é pré, né? Ou se ele é pós, mas se ele fosse pré, né? Olha, é uma boa... Casaria com 2067 e menos 7 anos, né? Sim. Seria uma data limite curiosa. Não estou dizendo que seja, mas é uma curiosidade só. E ele faz essa inferência em 2060. A partir dos cálculos dele, se você quiser, você pode consultar na internet, você tem os rascunhos hoje de Isaac Newton e de como ele chegou nessas contas, tá? Ele usa o livro de Daniel. Tá. A gente convidou ele para estar aqui, mas não respondeu o e-mail, achei deselegante. Eu acho que vai ser meio difícil chegar para ele, a não ser que você volte os 250 anos no tempo. Ô Johnny, só uma pergunta rápida da Maria Santos Cruz, quantos anos tem um jubileu? Nós estamos contando 50 anos, tá? Pra mas arredondar, existe uma... para arredondar, existe uma variação aí de 49 a 50 anos, isso é um debate ainda... Para fins de cálculo, 50 vamos a 50, vamos a 50. Outra pergunta da Dilma Sabino, Pastor Johnny, já ouviu falar dos 1290 até os 1335 dias, profecia de um rabino que o Messias teria de vir até 2027? Já ouviu falar disso? Não, essa eu não conheço. Então, depois Dilma... Eu conheço esses números, né? Esses números vêm de Daniel, que é o que Isaac Newton, inclusive, usa, tá? Isaac Newton usa esses mesmos números para fazer os seus cálculos. O problema desse cálculo é o ano de início, entendeu? A partir de que ano eu conto os 1290? Então, existe uma discrepância em relação ao início para você poder fazer essa numeração. Por exemplo, existe aquela questão... não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Famosa frase. Aí existe o problema de quanto é uma geração? 40, 50, 70, 80, 100? Foi modificando também, né? A história bíblica antigamente contava tantos anos, as coisas foram modificando, né? Se você contar a geração atual, né, biblicamente falando, não existe uma geração maior do que 120 anos. Parece que é um teto que foi nos impostos. Lá em Gênesis 6 ele faz esse comentário, Deus faz esse comentário sobre os 120 anos. Em vários aspectos, que tem várias camadas ali, uma das camadas de interpretação é essa de que, no máximo, você vai viver 120 anos. E a ciência coaduna, eu andei pesquisando mais ou menos o que a ciência hoje entende como o limite da vida do corpo humano atual, na atual conjuntura da medicina e tudo mais. E eles estimam no máximo 122 anos. O que eu achei muito próximo dos 120 bíblico. Isso quer dizer que a ciência só errou por 2 anos. Né? Tá certo. A ciência sempre está com o pé, sempre está atrás. Então, se você considerar isso, e você considerar que Israel volta a ser nação, e vamos considerar que ele é o relógio inicial, né? O ano que ele volta a ser nação, que é 47, você pega
o limite máximo de geração, que são 120 anos, e você soma 1947 mais 120, dá quanto? Desculpa, não O vou fazer de cabeça. famoso 2067. Olha que legal. O famoso entre 2060, nós o aqui. famoso, entre nós aqui, o famoso 2067. Então, não por acaso, ele coaduna com a data limite também, né? Agora, por exemplo, quanto que Deus considera uma geração? Não sei. Você vai ver vários textos com várias hipóteses. Por exemplo, se você pegar Gênesis 15, você vai dizer o seguinte, ele fala com Abraão, diz assim, Abraão, tua descendência vai ficar 400 anos e vai ser reduzida à escravidão no Egito. Mas não se preocupa, na quarta geração eu trago-los de volta. Então, quanto que é uma geração ali que o próprio Deus está se referindo? Ali ele está se referindo a uma geração de 100 anos, por exemplo. Né? Então, qual número você vai usar? Não sei, gente. Por isso que não dá para você marcar data, por isso que é perigoso até, porque a gente vai cumprir uma profecia que o próprio Jesus já disse. Se você marcar data, você vai errar. Né? De certa forma, ele está dizendo isso. Porque eu virei num tempo que nenhum de vocês imagina. Né? Mas também nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Então nós temos ideias. Então, observando os sinais no céu, você tem ideias de quando pode ser. Você tem ideia das festas, que nós já conversamos aqui, porque as festas também são proféticas e elas têm relevância nesse sentido. E são períodos onde a gente fica mais antenado, mas você não pode restringir. Não dá para restringir, não dá para marcar data. Mas esse período, essa época, que vai até esse limite de 2067, é de se considerar. E o relógio já está contando, segundo a profecia do Talmud que nós citamos agora. O relógio já começou a contar. Né? Então isso também é curioso, isso também é interessante. E tem uma outra profecia que ela também é curiosa, que ela tá relacionada ao Zohar. O Zohar, por exemplo, já é um livro mais recente. Tá? O Zohar, se não me engano, ele tem mais ou menos 700 anos por aí. Tá? E no Zohar, ele faz uma profecia também comentando um ciclo de mudança. Um período de um ciclo de mudança. Deixa eu só lembrar qual que é. Eu acho que é o ano 5000. 5000. Deixa eu só achar aqui, gente. Que eu tinha anotado aqui do Zohar e me perdi. 5773. Né? Então, nesse escrito do Zohar, que é um escrito judaico também, tá? O Zohar é um livro judaico, cabalístico. Tá? E, curiosamente, lá eles colocaram o seguinte escrito, que a partir do ano 5773, uma série de eventos iriam começar a ocorrer, né? Acarretando, por exemplo, destruição de muitos reis, e durante essa época o Messias iria aparecer. Ou seja, o ano 5773 seria, né, na ideia do Zohar, uma base inicial. Isso nos leva para mais ou menos 2012, 2013. Tá? 2012, 2013. Então é muito próximo desse 2016, 2017 que nós comentamos agora há pouco. Como a gente está falando de profecias extra-bíblicas, isso chegaria a fazer harmonia com os maias, né? Exato, o calendário maia 2012. Que não terminava, na verdade, do calendário maia, né? Era a mudança de um ciclo só. Então, mas foi o que você acabou de falar, né? Exato. Não, mas é que a mídia vendeu na época como o calendário maia acabasse em 2012, né, e fosse o fim do mundo. Mas não é isso que o calendário maia apontava, né? Apontava mudança de um ciclo. A galera que apostou nisso quando não acabou, rapaz. Isso não é novo, né? É só olhar a história do próprio Adventismo. Sim. O Adventismo começou por causa de um evento que não aconteceu também. Né? Então, nós falamos, inclusive, de uma das nossas lives sobre o Islã, né? E falamos do Mahdi, lembra? Nós falamos sobre o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. E numa dessas lives nós comentamos sobre a visão do Islã de Apocalipse do capítulo 6, entendendo pelo Islã, o Islã entendendo que Apocalipse 6, esse cavaleiro é o Messias deles, o Mahdi, que nós conversamos naquela live, certo? Uhum. Tem uma coisa que eu não comentei naquela live, que também é interessante ressaltar. O Islã tem uma época também, de período da vinda do Mahdi, dentro das suas profecias, né? E numa desses escritos islâmicos, esse Messias islâmico, ele viria por volta do ano 1400 e 1500 do calendário islâmico, tá? Então, por volta do ano 1400 e 1500 do calendário islâmico.
Bem, o calendário islâmico atual, né, nós estamos em 2020 no calendário de 1442, né, do calendário islâmico. Então, para a vinda do Messias, o Mahdi deles, que nós, né, fizemos uma série de conjecturas naquela live, comentando que talvez pudesse ser, né, uma figura do anti-Messias, na verdade. Então, se é até 1500, né, eles têm pelo menos aí mais 38 anos. Desculpa, 58 anos para isso acontecer. E, mais uma vez, mais por volta dos 50. Mais uma vez, nós temos aí, né, uma coisa muito curiosa que aponta para um período muito parecido ao que nós vivemos. E, aproveitando que a gente está falando de profecia extra-bíblica, uma outra curiosa também, né, é a famosa profecia de São Malaquias. Vocês já ouviram falar das profecias de São Malaquias, gente? Não, essa eu não conheço. Se o pessoal quiser comentar, falar nos comentários se conhece. Alguns conhecem, chama-se a profecia do último Papa. A profecia do último Papa. São Malaquias, né, na verdade, ele escreve, são 112 frases. Tá? São 112 frases. E essas 112 frases, elas foram depois recuperadas por um monge beneditino, né, em 1595. E aí ele publica essas 112 frases e ele faz a alegação que cada frase dessa equivale a um papa. Ela tem relacionamento com um papa. E quando você lê essas 112 frases, algumas frases são bem abrangentes demais. Então, sabe aquele que nem profecia Nostradamus? Horóscopo. Hã? Não, meio Nostradamus, sabe Nostradamus, assim, umas profecias que você diz que... Eu tinha acabado de anotar... de anotar Nostradamus aqui para falar com você sobre ele, cara. Que você mandou aí. Então, tem umas coisas interessantes de Nostradamus, mas como são aquelas, no caso de Nostra, né, do nosso amigo Nostra, ele escreve como se fossem quadras, né? Aliás, Nostradamus, queremos você aqui, hein? Também manda e-mail para ele. E aí o Nostra escreve aquelas quadras que são meio poéticas, mas são muito abrangentes, então você pode encaixar, às vezes, qualquer evento ali, né? E não é muito diferente o caso da profecia de São Malaquias, onde você tem às vezes são as frases muito curtas em latim e outras um pouco mais compridas. Mas o que interessa, na verdade, dessa questão de São Malaquias, e não estou mais uma vez dizendo que isso é uma profecia real ou não, por favor, a gente só está observando como essas coisas meio que caem para essa época, porque o que é interessante é que se são 112 frases, são 112 papas, e depois acaba. Né? Basicamente é como se dissesse, depois disso não tem mais papa, ou não tem mais igreja católica, ou alguma coisa aconteceu. Né? Alguma coisa aconteceu. Porque senão teria... Segundo ele, o primeiro papa é Pedro? Eles vão começando desde o primeiro papa. E aí o que acontece? O centésimo, né? O centésimo e duodécimo, no caso, 112, não por acaso caiu agora no Papa Francisco. Caramba, né? Considerando que nós vivemos um tempo... Não, nós vivemos um tempo diferente, porque nós temos 2 papas vivos. Sim. Né? Que já é uma coisa completamente... Não que não tenha acontecido antes, já aconteceu na história, mas por uma outra situação, né? Até por questões da própria Igreja Católica, uma série de problemas, mas da forma como está agora, com 2 papas vivos, né? E de certa forma são os 2 papas, eu tenho, né, o Bento XV e agora o Papa Francisco, e os dois... 16, né? Bento XVI, desculpa. Né? E aí eu tenho agora o Papa Francisco, então, e ele é o centésimo duodécimo, nesse caso, e a frase que tem... a frase que está atribuída a ele fala assim, da desolação do mundo. Ó, já começa bem, o negócio já começa dando ânimo. Um momento assim de, né, de alívio. Então ele já fala, da desolação do mundo, reinará Pedro, atribuindo a Papa, né? O romano, que vai alimentar as ovelhas através de muitas tribulações. Né? Parece que ele podia botar assim, através de 2020. Após as quais a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz, tremendo, julgará o seu povo. Então, é uma frase aberta. Né? Então, se é verdade ou não essa profecia de um papa, a gente não tem como saber. O fato é que o nome papal do Jorge Mário Bergoglio
né, Papa Francisco, é uma homenagem a São Francisco de Assis, né, um santo cujo nome verdadeiro faz parte de Pietro, Pedro em italiano, né? Então talvez teria um vínculo aí com Pedro nesse sentido. Além do fato que o Papa Francisco, por exemplo, é filho de imigrantes italianos, o que de certa forma lhe dá cidadania italiana também, né? E aí é onde está aquela questão, reinará Pedro o Romano. Então alguns fazem esse tipo de vínculo, né, dessa forma. E aí também não deixa de ser curioso o fato de que esse último Papa da edição Malaquias, né, esteja agora, justamente nesse tempo, vivendo, e ele é bem controverso, convenhamos, né? Sim. Papa Francisco, ele é no mínimo controverso em vários aspectos, né? E ele também tem umas falas bastante esquisitas, a exemplo de que a gente vê no meio evangélico em alguns aspectos também. Então, para dizer o mínimo, né? Então é muito curioso. Se isso é verdade ou não, saberemos quando ele morrer, ou saberemos durante o seu papado, né? Eu tinha uma teoria antes, Johnny, que era que o Papa ficaria pouco tempo, o Bento, não, o Francisco, e aí ele, tipo, ele morreria, alguma coisa rápida, e aí eles diriam assim, ó, mas aqui, ó, a gente tem um Papa vivo aqui, hein, traz ele de volta. E aí seria harmônico com o Apocalipse, que fala que ele fica por pouco tempo, mas o que vem é um deles, um dos 7. Lembra daquela conversa? Lembro. Mas agora não sei, o cara demorou pra morrer, não tá aí ainda, vivão aí. E ele também, né? Ele também é meio polêmico, porque o Papa Francisco, quando ele assume, ele dá umas declarações, além dessas declarações mais bombásticas, quase heréticas que ele fala, ele deu uma declaração bombástica, profética, em que ele diz assim, que o papado dele não vai durar muito. Sim, eu lembro disso. Por isso que eu achei que era harmônico. Né? E isso já deixou muita gente de cabelo em pé, porque ele é o 112º Papa, né? O Papa 112. E ainda fala que não vai durar muito, aí o pessoal já ficou em polvorosa, né? Achando que de repente ou vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, ou vai vir um cataclismo, ou cai o asteroide de Apocalipse, alguma coisa acontece, né? Porque a cidade de Sete Colinas também é outro problema. Porque várias cidades no mundo, Sim. elas alegam ter 7 colinas na sua construção. Inclusive a própria Jerusalém. A própria Jerusalém também. Né? Então. Roma, obviamente. Roma. Se não me engano, tem alguma. Nos Estados Unidos tem uma também, né? Acho que a. Também. Meca também diz isso. Meca também diz que é. Então, na verdade, quando você analisa por cidade das 7 colinas, porque o texto bíblico fala disso, né? Uhum. Você tem várias considerações. Né? E Jerusalém não está fora do páreo, não. Continua no páreo também. Talvez em outras lives a gente comece nesse assunto. Não, você não sabe, Taubaté, que é a cidade das 7. Não é, mentira. Floripa eu tenho certeza que não é. Mas eu não. Olha, eu só digo uma coisa: eu não sei se eu moraria numa cidade de 7 colinas nesse tempo. Brincadeira. Eu costumo dizer o seguinte: o pessoal me pergunta, mas onde é que tem que estar então? Tem que fugir da Europa? Tem que fugir de Jerusalém nesse tempo? Eu disse, cara, você tem que perguntar para Deus onde é que você tem que ficar. Porque o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Não importa onde é. Pode ser no pior caos do mundo. Se você está no centro da vontade de Deus, meu amigo, você está no lugar certo. Se tiver propósito para você estar lá, é lógico. Exatamente. Então, não fique ligado a essas coisas, não queira dar uma de quem vai fugir. É isso que eu ia dizer, vai fugir? Se Deus dá uma missão, vai fugir? Ah, irmão, para com isso. Não dá. Então, muito bom, Johnny. Temos ainda 10 minutos, vamos encerrar por aqui. Você quer falar mais? Como é que tá a Não, tem mais uma que eu vou falar rapidinho, que é as ruas de sangue. As ruas de sangue. Muito bem. Essa é rapidinha. Não, temos 10 minutos. Não, beleza, mas é rápido mesmo. As luas de sangue, elas ficaram famosas um pouquinho antes de 2014, 2015, porque era o ano Shemitah, e era o ano em que se descobriu, na verdade, o padrão da tétrade, né? Então tem um rabino, se não me engano, não vou lembrar o nome dele agora, aqui é Mark Biltz, ele que começa a ventilar essa questão da tétrade, porque ele percebe esse padrão. O que é a tétrade e luas de sangue? Vamos explicar isso melhor. É um ciclo que não é incomum, tá? A primeira coisa que você tem que entender, o que eu vou falar agora, de tétrade e lua de sangue, ela não é um evento incomum. Ela acontece com uma certa regularidade, né? Por exemplo,
quando você analisa no século passado, no século XX, nós tivemos 5 tétrades registradas, tá? 5 tétrades. Por exemplo, nesse século atual, que nós estamos, século XXI, nós temos 8 tétrades programadas. Tá? Programadas por quê? Porque são eventos, né, astronômicos. Então, como a astronomia é baseada, né, em funções e equações regulares, nós temos como até antecipar essa questão. Então, isso acontecia. Claro, existiram séculos, nesses 2000 anos, onde não houve tétrade em nenhum período. Mas a tétrade por si não é o fato. O fato é quando a tétrade ela casa de acontecer exatamente num período de festa judaica. Né? Lembrando o seguinte, a festa judaica são 7 festas, tá? 7 festas. Então você tem Páscoa, Ázimos, começa com a Páscoa, que é a primeira festa, depois você tem Ázimos, Primícias, Pentecostes, né, ou Semanas, depois Trombetas, aí você tem Expiação e a última festa que é Tabernáculos. Aí o que acontece na tétrade? A tétrade é de 4, tá? Então são 4 luas de sangue. E elas acontecem em anos seguidos. Então, por exemplo, no caso de 2014. Em 2014, você tem uma tétrade. Deixa eu só lembrar as datas. Ela aconteceu Deixa eu só olhar qual foi a data que aconteceu. Uma aconteceu em 15 de abril de 2014. Depois, 8 de outubro de 2014. Aí em 2015 foi 4 de abril de 2015 e depois 28 de setembro de 2015. Todos coincidindo com festas judaicas. Todos coincidindo com festa judaica. E coincidindo no seguinte, na primeira festa, que é Páscoa, então, por exemplo, essa de 15 de abril de 2014, na Páscoa judaica. E no dia 8 de outubro de 2014, na festa Tabernáculos. E aí o padrão se repete no ano seguinte, em 2015. Novamente eu tenho em 4 de abril a Páscoa e novamente 28 de setembro a Tabernáculos. E não por acaso também essa lua de sangue de 2015, a última, era uma superlua do ano, o que já também é um marco, porque eu tenho uma... O que é superlua do ano? É o período em que a lua está mais próxima da Terra em todo o ano, na sua órbita. É o solstício, né? Não é o solstício. No caso da órbita lunar, ela tem um período de aproximação máximo em relação à Terra, em alguns eventos, né? Porque o ciclo delas é o ciclo lunar, então ela vai mudando isso ao longo dos anos. Então, que o ano lunar não é exatamente 365 anos como o nosso, né? O ciclo é diferente um pouco, que são 29 dias aproximando. E aí dá uma diferença em relação a dias, por isso que de ano para ano essa superlua vai mudando. Mas nesse ano 2015, curiosamente, além de cair na festa de Tabernáculos, ele cai na superlua do ano, que é um outro evento fantástico. Eu até tenho uma foto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui, que é uma foto que eu tinha deixado separado quando eu falei dos jubileus na última live. E ela ficou interessante pelo seguinte. Deixa eu compartilhar aqui Deixa eu dar um stop share aqui e compartilhar essa foto só um pouquinho. Olha só essa foto. Consegue compartilhar aí? Vou fazer. Você está vendo 2 fotos aqui, na verdade. Uma recente, que é de 2015, né? Da festa de Tabernáculos. E a outra foto é quando o general Allenby toma Jerusalém. Né? Lembra que ele não entra a cavalo, ele entra andando, para não ser confundido com o Messias. Então ele sai do cavalo e vem andando. E ele está passando, né, por esse mesmo pórtico aqui. Né? A foto foi tirada no mesmo lugar, em 2015. E perceba que antigamente tinha um relógio lá em cima. Esse relógio era um relógio otomano, né, na foto mais antiga. Tá vendo? Tem um relógio lá em cima e é um relógio otomano da época de 2017. Depois ele foi demolido, como está nessa foto nova. Na foto nova, ela foi tirada em 2015, no dia da superlua, porque era a única superlua que dava, era a única lua de sangue da tétrade que dava para ver de Jerusalém, né? E ela foi tirada exatamente no seu apogeu, digamos assim, do evento. E curiosamente, ela ficou quase que exatamente no lugar do relógio. Não sei se foi uma intenção do fotógrafo ou não, né? Eu não tenho o dado aqui do fotógrafo, mas é muito curioso essa posição dela, né, em relação ao relógio. É como se ela estivesse apontando e dizendo o seguinte: olha, gente, o que está acontecendo aqui, olha o relógio, está chegando o momento, está chegando a meia-noite, né?
Então é um fato muito curioso. Por quê? Porque essas tétrades, quando elas acontecem em festas judaicas, houveram eventos no passado em que você tem exatamente eventos relacionados ao que aconteceu, por exemplo, na história judaica. Vou dar um exemplo para você. No século passado, lembra, nós tivemos Israel voltando a ser nação em 47, em 48 ganha independência. Em 49, logo depois que Israel consegue independência, estoura uma guerra com os países vizinhos. Né? Os árabes fazem uma liga, né, essa liga árabe vai contra Israel, e eles ficam até o ano 50, se não me engano, nessa guerra até ter um armistício. Curiosamente, em 49 e 50, você tem um evento de tétrade também, acontecendo no mesmo padrão. Páscoa, Tabernáculos no ano 49, 1949, e de novo Páscoa, Tabernáculos em 1950. Quando você chega, por exemplo, em 67, né, 1967, novamente, você tem a tétrade. Né? Lembra que eu falei que no século XX nós tivemos, deixa eu ver aqui, 5 tétrades. Só que dessas 5, somente 2 tétrades caem em festas judaicas. Foi a de 49 e 50, ou seja, logo depois de Israel voltar a ser nação, e a outra foi em 67 e 68. E a gente sabe, né? 67 é o ano em que teve a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém volta para a mão dos judeus. Né? Então, em 67 eu tive novamente uma tétrade, que começa na Páscoa e Tabernáculos, e em 68 de novo, Páscoa e Tabernáculos. E geralmente lua de sangue, na perspectiva judaica, tem muito a ver com guerra, envolvendo guerra de alguma forma. E é o que você vê em 49 e você viu em 67. O que aconteceu em 2014, 2015? Graças a Deus, nada nesse sentido. Né? Mas é como se fosse um marco. Por quê? Porque também você tem outras tétrades, por exemplo, que aconteceram lá atrás, no passado. Deixa eu ver um outro exemplo aqui, ó. Mas enquanto você procura aí, Johnny, quais são as projeções das próximas tétrades? Eu vou falar já. Guardei pro final. Tá no bolso, Fica tranquilo, vou chegar lá. Desculpa. Não. Outra tétrade interessante é a tétrade que teve em 1493 e 94, logo depois de que os judeus são expulsos da Espanha, né? Inclusive logo depois da descoberta dos Estados Unidos, né, da América, digamos assim, das Américas por Colombo, em 1492. Então, mais uma vez, você tem um evento de tétrades relacionados também com os judeus sendo espalhados, né, expulsos, no caso aí da Europa, de uma forma geral, mas principalmente da Espanha nesse sentido. Ou seja, ao todo, desde a cruz de Cristo até agora, 2015, nós tivemos 7 tétrades, onde essas tétrades caem em datas de festas judaicas, que são 7 festas. Então é como se fosse um ciclo de tétrades acontecendo, tá? E praticamente todas elas têm em algum momento histórico um relacionamento com algum evento que acontece ou com os judeus, né? Ou com agora Israel, que voltou a ser nação, como a gente viu em 49, 50, como a gente viu a 67, 68, e de certa forma 2014, 2015, que é o ano Shemitah, né? Em que também teve uma série de eventos relacionados, aí, mas nada tão significativo como teve 2017, né, que é o último evento que nós vimos ali relacionado ao Trump. E agora, recentemente, esses acordos, né, esses acordos de paz que estão pipocando com Israel. Né, que não são bem acordos de paz, são mais alianças. Né, porque acordo de paz é quando você tem uma guerra. E todos esses países que estão anunciando esse acordo com Israel, eles não estão em guerra com Israel, literalmente falando. Então, não dá para você chamar isso de um acordo de paz. Dá para dizer que é um acordo mais comercial do que efetivamente de paz. Mas estão acontecendo com países islâmicos. Isso também é bastante significativo. E isso tudo tem que lembrar o seguinte, que lá em Gênesis 1,14, Deus fala que coloca as estrelas, né? Ele coloca as estrelas nos céus, os luminares, e ele diz, e esses luminares vão servir para quê? Para sinais. Sinais ali, ele está usando o termo que não é só sinal, é como se fossem bandeiras, é como se fosse presságios, né? E se você lembrar Joel diz que a lua se tornará em sangue, né? O sol escurecerá antes do dia do Senhor. Ou seja, não é depois nem no dia, é antes de. Ou seja, eles são eventos que eles prefiguram esses eventos que vão acontecer. Não estou dizendo que as tétrades sejam exatamente isso, mas, né, tem o fato dela acontecer com eventos na história humana, e principalmente história de Israel recentemente, isso é bastante interessante.
casa com muitas coisas. E para terminar, qual é a próxima tétrade? Bem, nesse século não temos mais nenhuma tétrade onde as quatro luas de sangue acontecem exatamente em festas judaicas. Nesse século não tem mais. Porém, nós vamos ter novamente um evento, né, relacionado nesse próximo século, durante esse século ainda, onde tenham duas luas de sangue no mesmo ano acontecendo no mesmo processo. Páscoa e tabernáculos. Ou seja, existe não uma tétrade, mas agora, né, são duas luas de sangue. E sim, são as últimas, digamos, mais próximas que vão ter. Elas acontecem em 14 de abril, que é a Páscoa, depois 8 de outubro, que é tabernáculos. Adivinha o ano? Lembra da live anterior? Não vou arriscar. 32. 2033. Lembra? Para quem viu a live do ano passado, nós tivemos uma data curiosa. 2033 apareceu aí no quadro, curiosamente. Não estou dando datas, né? Mas é uma curiosidade. 14 de abril de 2033 tem uma lua de sangue na Páscoa judaica. E 8 de outubro de 2033 nós temos uma lua de sangue em tabernáculos. Né? Se vai acontecer alguma coisa, não faço a menor ideia. Não sei nem se vou estar vivo até lá. Não sei se vou estar vivo amanhã. Pela sua idade, eu acho que não vai estar, viu, Denis? Já é um ancião de dias. Mentira, tô brincando. Deus o sabe. Estaremos com Deus, o que é que importa, né? Como você comentou no início. Estando em Cristo, meu amigo, não importa se é hoje, se é amanhã, se é dia 21, se é ano que vem, ou só em 2033, ou só é 2067, não importa. Estando em Cristo é o que importa. Isso é que sim importa. E lembrando, você falou de estar morto, Moody falou, né? Logo vocês vão ouvir por aí que eu morri. Não acredito, estarei mais vivo do que nunca. Isso é verdade. Uma grande verdade. Para quem morre em Cristo é vida, não é morte. Isso aí. Muito bom. Dionei Kleber Vieira, muito obrigado pela sua participação de sempre. Eu vou te falar que a gente vai começar a mudar esse tom escatológico aí, manter ele, só para manter a escatologia para os irmãos escatológicos, mas também é botar uma pitada de ciência aí também, que a gente começou a compartilhar. Eu queria trazer alguns assuntos importantes, você como estudioso do assunto, sobre a Terra Jovem, são muitos assuntos aí, os dinossauros. Vai ser interessante, vai ser legal. Porque eu acho que vai ser legal para munir os irmãos universitários das suas batalhas. Cara, é uma judiação. Contra a evolução, por exemplo, né? Design inteligente versus evolução. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado, Virginia, mais uma vez. Que o Senhor esteja com você, permaneça com você. Que Ele dê solução rápida, solução dentro do propósito dEle para todas as nossas loucuras, para as nossas aflições, para as nossas lutas também. Amém. Enfim, cara, tamo junto aí, obrigado. E para vocês que ficam, estamos de volta na segunda-feira com as nossas... Eu não sei se estaremos de volta, talvez estaremos de volta, eu não sei. Mas a gente vai mandando notícia aí. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Jonei? Só um beijo, tchau, tá bom? Um beijo, tchau, e por favor, lembrem do meu pai nas suas orações, que Amém. Eu agradeço e a família agradece de coração. Amém. Vai dar certo. Deu certo já. O Senhor está Amém. no controle de todas as coisas. Um beijo e tchau!